Então vamos lá, pessoal da ETEC, vamos aqui terminar a nossa história da arte, passando aqui a imagem, a representação das imagens pelos... A gente já passou por vários períodos e vamos aqui terminando aqui com a Grécia. Bom, hoje nós vamos falar sobre a Grécia Antiga e a imagem como representação de esplendor e nobreza. Vamos lá, vou começar aqui a leitura para vocês. Vocês me acompanham aí, acompanham aqui na leitura. Não é para dormir, não é para ficar acordado. Presta atenção, que vai cair no seu vestibular, velho. Imagina se... Ah, professor, mas vai cair tudo no vestibular? Não, é uma ou duas questões só, mas vai te fazer ganhar de outra pessoa, hein? Fique esperto, fica vendo o que eu tô falando. Ó, diferente da sociedade do Egito Antigo, eu já dei uma comentada sobre isso, nas quais todos os membros eram representados pela imagem do faraó. Todo mundo, só tinha o faraó, não tinha ninguém. As polis gregas, como visto no capítulo 7, que passou lá, acho que a gente não passou esse capítulo. E eram democracias nas quais os artistas tinham participação, mesmo que mínima, nos assuntos do governo. Gente, olha, artista tendo participação. Antes não tinha, no Egito ninguém participava. Você tinha que fazer a mesma coisa. Aqui na Grécia você já está podendo trabalhar, já está podendo dar um palpite ali. Ah, professor, mas não é um palpite uma participação muito grande? Não é muito grande, mas já era alguma coisinha. No século V a.C., especialmente no governo do Péricles, aqui não é aquele cara do pagodeiro não, viu? É outro Péricles, tá bom? A democracia ateniense alcançou seu mais alto grau de desenvolvimento, tendo em seu governo um grande incentivador das artes, do teatro e da filosofia. Então eu acho que a mãe do Péricles deve ter pensado, eu vou dar o nome Péricles para ele, porque ele vai ser um cara que vai ajudar nas artes, no teatro, na filosofia, e ele é pagodeiro. Se ele está ajudando, eu já não sei, né? Mas é o pagodeiro. Então, a mãe do cara, não sei se ela tinha que dar o nome dele de Zeca Pagodinho, aí talvez ficava melhor. Então, gente, a arte do escultor Fídias, esse daqui eu nunca vi ninguém que chama Fídias. Se você conhece alguém que chama Fídias, me avisa. Permitiu aos gregos uma nova compreensão do divino, aproximando os deuses e a humanidade. É o que eles estavam pensando. E por mais que essas esculturas guardem semelhanças com a composição, como a simetria com a arte egípcia, é notável o grande conhecimento da forma por parte dos gregos, como é possível observar na comparação entre as imagens 1, 2 e 3. Olha, nós temos aqui, foto da estátua egípcia, a gente já falou isso, de cerca de 2.500 anos, proveniente de Saqqara, Egito. Olha só, ela tinha essa outra foto aqui, ó. Vamos passar para lá, vamos passar para cá. Olha, já mudou pra caramba a imagem. Já ficou bem melhor, já tá ganhando uns detalhezinhos e tal. Então, você vê o que ele fala aqui, ó. É notável o grande conhecimento da forma por parte dos gregos. Os gregos começaram a melhorar o que era feito antes, o que os egípcios estavam fazendo lá. E os gregos, obviamente, foram influenciados por isso, não tem dúvida nenhuma. E aí eles fizeram a parte deles de transformar aquilo. A imagem aqui, uma representa Hanofer, sacerdote, durante a quinta dinastia do Egito, que perdurou entre 2493 a 2344. Faz tempo, bastante tempo. A estátua foi encontrada em um nicho da capela de seu túmulo em Saqqara. A imagem 2, essa é a imagem 1, tá? Essa é a imagem 1 aqui, ó. Essa daqui, ó. Opa, eita, não vai. É essa daqui, ó. Tá bom? A gente já falou. E agora a imagem 2 traz a vista frontal de um kouros, que é o termo grego que em português significa jovem, rapaz. Lembra que eu falei para vocês que a arte da Grécia era corpo humano, e o corpo humano jovem. Então, olha aqui a foto da estátua feita de mármore, representando um kouros ático de cerca de 590 a.C., lá de Atenas. Para quem conhece Atenas, para quem gosta, olha lá, tá vendo? É um meninão, um rapazão jovem, aí ó, você queria ser jovem lá nessa época, ó lá, aí você vai parecer que esse cara aí. Bom, ó, atlético pra caramba, olha lá, nenhuma gordurinha no corpo. Também não tinha açúcar, lógico que não vai ter gordura, né? Para.
Então, gente, esse tipo de estátua associada à Grécia Antiga foi bastante comum no período compreendido entre 650 e 500 a.C. Por quê? Essa estátua era comum porque era o tipo de coisas que eles faziam. Olha aqui, vamos lá, aqui ler. Está meio embaçadinho, pessoal, mas eu vou tentar ler com calma para vocês. Depois que Atenas conquistou a vitória sobre a Pérsia, 490 a.C., Péricles, olha ele de novo aqui, cara. Ô Péricles, você apareceu de novo com nós aqui? Que governou a cidade-estado, é o cara que governou lá a cidade-estado grega por 15 anos, deu início à reconstrução dos danos causados pela invasão dos persas. Então os persas foram lá, aquele regaço, quebra tudo, né? Vai falar uma guerra ali. Templos haviam sido incendiados ou saqueados durante a guerra e era preciso representar o esplendor e a nobreza dos gregos novamente. Então teve aquela briga, quebrou tudo, aí ele queria ganhar, queria fazer o negócio ficar bonito. Então o arquiteto Ictino, ó que nome bonito, gente, para vocês dar pro filho de vocês, Ictino, tá bom? É um nome bem legal, a pessoa vai ficar conhecida. Esse nome aqui eu sugiro vocês dar esse nome para alguém, um arquiteto e tal. Ictino, ó, nome forte, tá? É bem legal, eu sugiro vocês. Ou troca o nome de vocês, põe Ictino para ficar forte, um nome legal. Foi designado para fazer a planificação da cidade e dos templos. Já o escultor Fídias foi escolhido para esculpir as figuras dos deuses aos quais os gregos destinavam a adoração e o sacrifício, porque eles achavam que os deuses que ajudaram ele a ganhar. Então, o arquiteto e o escultor Fídias, esse escultor que sempre aparece quando fala de história da arte, esse cara aqui sempre vai estar no esquema. Eu não sei se foi ele que fez tudo, ou se ele tinha outras pessoas que faziam por ele. Às vezes ele era só o chefe da coisa. A gente não sei direito se era somente as coisas dele, e o arquiteto também. O arquiteto não faz, o arquiteto só faz o desenho, manda os caras fazer, né? O arquiteto é top, faz o desenho lá. Já falei para vocês numa outra videoaula que o arquiteto faz e o engenheiro que se vira para colocar em pé, o engenheiro que lute para colocar o prédio em pé do jeito que o arquiteto pensou. Vamos lá, precisamos passar aqui rapidamente isso aqui, ó, a imagem 3 aqui, ó, da estátua de Atena, ok? Cópia romana em mármore de uma grande estátua do templo feita por Fídias. Ó, o cara de novo aqui, ó, tô te falando, esse cara vai aparecer pra caramba. Vamos lá. Geralmente são apresentadas, a gente está falando aqui da estátua, viu, gente? Ó, estamos aqui na página 128, então ele está falando aqui das estátuas, como é que representa as estátuas. Tem a imagem 1, a imagem 2, como evoluiu o fazer da estátua. Olha só a diferença, você tem essa estátua, beleza, ela já está tudo bem, né? Ô, professor, mas essa estátua aqui tá quebradona, né? Tá antiga, tal, pá, ela tá judiada, né? Tá judiada, claro. Muito mais velha, né? Mas você percebe que os detalhes não são muitos. Aqui já começa a ter um pouco mais de detalhe. Agora olha o tanto de detalhe que tem nessa imagem. Olha só como que evoluiu a coisa. Tá muito mais detalhe, muito mais coisas presentes na imagem. Isso já é um diferencial, você tem que ficar atento. Geralmente são representados em pé as estátuas, ele está falando, em uma posição de aparente rigidez, sem vestimentos e um rosto de expressões faciais simples. O tipo de composição formal adotado para os cabelos também pode ser encontrado em outros coroi, que é o plural do termo couros, que é o jovem, que está lá, que eu acabei de falar para você, que você fica moscando e não está entendendo, que traz igualmente cabelos frisados ou trançados em várias pequenas mechas, ó, cabelinho enrolado, tal, legal, faz umas mechinhas, umas trancinhas, tá, daquela época. A imagem 3 é a representação feita por Fídias, da deusa Atena, essa que sempre vai aparecer, falar de Grécia, a gente já vai vai mostrar umas coisinhas aqui para vocês, se der tempo, para ser colocada dentro do Párteno, em Atenas, lá dentro Então essa estátua aqui, ó, ela foi para ser colocada lá dentro. Lembrando, pessoal, que lá nos templos gregos, eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Olha aqui o Parthenon em Atenas. Esse templo grego, ele não era feito para você usar ele para as pessoas irem e entrar dentro do templo. Esse templo aqui era para você ver do lado de fora. Então você ficava lá de fora vendo. Claro que entravam algumas pessoas lá dentro, que eram os sacerdotes, o pessoal que mexia ali com o esquema. Essa deusa estava lá
ó, estava aqui, colocado lá dentro do templo, tá bom? Mas a galera mesmo ficava aqui fora. Aqui, ó, eu peguei aqui na internet, olha só como é que seria o templo, olha que legal, quantos detalhes esse templo teria se ele fosse como era naquela época, tá? Olha a diferença, você vai conseguir ver aí, espero que você... Deixa eu ver se está conseguindo ver. Tá, olha só que legal. Ele tem um monte de detalhes que foram destruídos. Óbvio, muita guerra e às vezes a construção também não aguenta tanto tempo assim, sem manutenção e tal. Então, talvez aguentou um tempo, talvez o desgaste do material, e aí provocou a queda do templo. Então, isso é super, super comum. É muito difícil o templo, essas construções durarem muito tempo. Precisa de manutenção, precisa da coisa ser feita. Ó, vamos lá. Então, é só para vocês terem uma ideia, né? Essa imagem aqui era colocada dentro da coisa. As imagens dos reis egípcios estavam reduzidas aos seus elementos principais e consideradas essenciais para a representação. O que isso quer dizer? O principal lá é só isso, acabou. Não precisa encher de detalhezinho. Olha só, para que fazer esse monte de coisa? Não precisa. Ai, fica aí gastando teu tempo, vai fazer um negócio que presta, os caras iam falar. Então, ou seja, para o corpo, os membros, como os braços, pernas e tronco, e para o rosto, sem uma atenção excessiva com detalhes mínimos, apenas traços básicos, que indicam nariz, boca, então não fazia muita coisa. Fazia um negócio tranquilão, sabe, simplesinho, né? Beleza? Contudo, sem perder o elo capaz de identificar determinada figura ao seu modelo. Nos gregos, isso no Egito, tá? No Egito. Aí lá nos gregos, vamos embora, aparecem muitas outras possibilidades, como o efeito de caimento de um tecido sobre o corpo. Isso pode ser visto na escultura Vitória de Samotrácia. Também um nome legal para você colocar aí na sua filha, Samotrácia. Fica um nome da hora. Ao lado, a gente vai aqui, ó. Aqui, olha só que legal. Tá vendo? Ó, Vitória de Samotrácia. Então você percebe aqui esses detalhes a gente já mostrou outra aula, se você prestou atenção, se não você está moscando aí, se não prestou atenção. O caimento, como é que eles fazem? Gente, isso aqui foi feito em mármore, cara. Você imagina para fazer isso, para esculpir, fazer uma escultura disso daqui no mármore. É muito complicado. Então você olha, você fala, puxa, parece uma roupa, cara, parece um caimento do tecido. Então isso é muito complicado de fazer, e precisava de uma técnica extrema, uma técnica muito, muito boa. Então a fluidez, mesmo materiais duros e de difícil trabalho para o artista, eram transformados com a leveza e a fluidez típicas de um tecido que cai sobre a coxa direita da figura e contribuem para a construção da ideia de movimento. Isso dá ideia de movimento. A gente vai ver aqui, ele vai falar, ó. Percebe-se que na arte grega uma forte ligação com a arte egípcia devido à repetição dos padrões geométricos. Tá? Então ele repete alguns padrões, tal, beleza. Porém, olha qual o porém aqui, ó, o tamanho do porém. Porém, enquanto a primeira possuía uma estruturação rígida para representar a ideia de permanência, as esculturas gregas visavam a construção do movimento e leveza. Olha que diferença essencial aqui para você perceber na arte. Como no Egito a coisa deveria permanecer sempre igual, sempre tudo igual, tudo igual, tudo igual, a estátua era bem mais rígida. Já na Grécia, eles já começaram a fazer movimento. Olha só, movimento aqui. Aí você vai falar, professor, por que lá no Egito eles pensavam isso? Gente, ó, presta atenção. Tá aqui a areia, pá. Tá aqui a pirâmide, pá. Presta atenção no meu super mega desenho. E aqui tá o sol. Gente, fala pra mim. O que você vai ver? Qual é a diferença dos dias passando aqui no Egito? Nenhuma. Tá, um dia, outro dia, é sempre tudo igual. Por que é sempre tudo igual, professor? Porque lá não tem estações definidas, tá? Não tem uma época que neva, uma época que floresce as arvorezinhas. Ah, professor, floresce a arvorezinha lá, vai verdinho. Não, tem, lógico, perto do rio, eles têm lá as plantações e tal, mas o tempo é mais ou menos, é sempre tudo igual. Então, provavelmente tem épocas de chuvas e provavelmente tem épocas de seca. Você conhece isso lá do norte, nordeste. Sabe como é que tem umas músicas do norte e nordeste que o pessoal chama de duas estações?
Por que 2 estações? Sol e chuva. Então só tem 2 estações no norte e no nordeste. Sol e chuva. Ou tá com sol e tá calor, ou tá chovendo. Se você vê que parece com a gente aqui, professor, parece com nós aqui também. Então ou tá chovendo ou tá calor, né? Então, pois é. Não tem muita mudança. Já na Grécia, como é que é na Grécia? Na Grécia não é dessa forma aqui. Na Grécia você tem estações definidas. Você tem o período de calor, você tem vegetação, você tem a hora que fica mais frio, as árvores caem. Então você tem uma movimentação maior. Então aqui no Egito a rigidez era super tranquilo. Os caras nem pensavam que ia nevar. Falavam, neva, poxa, o que é neve? Não sei o que é neve. O cara não ia saber o que era isso. Então não tinha um movimento disso. Era sempre tudo igual. Tudo igual, tudo igual, tudo igual. Então, era mais ou menos assim. Eu separei aqui para vocês uma pequena cronologia. Ó, a gente precisa saber. O que você precisa saber? Idade Antiga, olha só. Aqui eu terminei o livrinho aqui, ó. Pá, terminei, vai voltar o professor aqui, ó. Vai voltar aqui. Então a gente terminou aqui, ó. Estamos na Grécia, mas eu terminou nada. Penso que tá, tem coisa para falar aqui, ó. Então o que você precisa dizer? Você precisa entender Egito, Grécia, depois é Roma. Então, esse daqui é como é que eu vou falar para você? É a sequência, tá bom? Você tem que ir para a história, arte rupestre que já falamos para vocês. Stonehenge, eu acho que vocês conhecem Stonehenge? Alguém já ouviu falar de Stonehenge? Esse nome aqui, ó. Me fala aí nos comentários se já ouviu falar disso daqui. O que é isso? Não sei. Sem procurar na internet aí, ó. Sem procurar na internet. Só me fala o que você já ouviu. Professor, nunca ouvi não, cara. Nunca ouvi. Você nunca ouviu, fala que nunca ouviu. Se você já ouviu, põe lá, fala, professor, eu sei o que é Stonehenge. Eu já ouvi lá na história e tal. Eu vi o que era pá, assim, mas beleza. Mas não vale procurar, não precisa procurar na internet. Eu só tô perguntando. É como se a gente estivesse na aula, eu tô te perguntando e você me responde. Entendeu? Não precisa ficar. Eu vou procurar para dar a resposta certa. Cara, não precisa disso não, tá bom? Olha só, eu vou dar um pequeno detalhe aqui da arte egípcia que a gente precisa compreender. Apesar desse daqui ter bastante detalhe, ó, essa imagem ter bastante detalhe, olha o rosto, ó, o rosto é bem tranquilão, cara, não tem muita coisa. Você tem aqui uns babadinhos aqui, uns negócios aqui, mas não é tanta coisa. Eu vou depois pegar isso daqui, essa parte que eu grifei aqui, vou mandar para vocês. Sociedade egípcia era obcecada com a imortalidade. Por que isso? Porque eu falei para vocês, cara, olha aqui, véio, é sempre tudo igual, os caras lá tudo igual, tá? Então, olha só, consequência, a arte praticamente sem mudança por 3.000 anos, ou seja, ninguém ia mudar lá, ninguém ia falar, Faraó, vamos lá, Faraó, faz negocinho diferente, Faraó, você é tão bonitinho. Não, ninguém tava nem aí, né? A preocupação principal dos caras, garantir vida após a morte para os seus soberanos. A gente já falou sobre isso. Cara. Fica moscando aí, não. Maior parte da arte egípcia dedicada ao culto dos mortos. Olha aqui, cara. Se você errar uma questão dessa algum dia, você vai ver, o egípcio vai voltar, vai pegar teu pé aí à noite. Você tá ferrado, tá? Observa-se a lei da frontalidade. Eu falei isso para vocês precisam saber disso. Você sabe, ó, frontalidade, troncos e olhos representados sempre de frente. Pessoas vistas pela face interna, braços colados ao corpo ou afastado quando suspenso. Então o bracinho está colado. Hoje não tem um meio termo. Entendeu? Desconheciam as leis da perspectiva. A gente fez, vocês fizeram, nós fizemos o trabalho que você tinha que desenhar em perspectiva. Professor, por que eu tinha que desenhar em perspectiva? Eu não gosto de desenhar. Você precisava ter desenhado em perspectiva para você entender como é que funciona o esquema. Entendeu? Você tem que entender como é que funciona o esquema da perspectiva. Eles não conheciam isso. Nas pinturas, as figuras humanas dispostas em vários níveis, tal. Bem delimitados para não interferirem um entre o outro, não, sabe? Não tem aquela imagem uma sobreposta, como você viu lá nas pinturas das cavernas. Na pintura das cavernas tinha isso, o cara fez isso. Vamos lá, pintura, olha só aqui uma imagem, olha só que bonitinho, tá vendo? Olha só, aqui que legal, ó. Mas ó, não tem muita imagem uma em cima da outra, tal, ela tá bonitinha. Tá, essa imagem, esse molequinho aqui, ó, ele não tá lá atrás, tá? Ele tá meio... tudo aqui, porque eles não conseguiam fazer muito essa perspectiva,
tá bom? Então, ok, vamos lá. E eles também, aqui, essa arte da mumificação, isso aqui é bem legal, que eles aprenderam bastante a conservar o corpo das pessoas que morriam. Então, eles ficavam obcecados por isso daí, então tinha que fazer isso, tá? Então é isso que eu quero que você gente, só, velho, eu vou perguntar para vocês um dia, ó, lei da frontalidade, não conhecia perspectiva, não tinha perspectiva lá no Egito, o tronco e os olhos eram de frente, a gente já mostrou isso para você, gente, olha só, o cara, eles estão andando, ele tá andando, e olha como é que tá o ombro dele, de frente, ó, tudo de frente as coisas, não tem os carinha de lado, tá vendo? Tudo de frente, apesar que esses caras aqui tá meio de lado, mas tá meio esquisitão também aqui, esses malucos aqui, ó, olha só como é que coisa esquisita, véio. Tá de frente e o braço tá meio que no meio, que coisa louca, tá? Essa era a regra. Vamos lá, isso daqui é um resuminho que eu tenho de história da arte que eu sempre passo para os alunos. E é muito importante passar para vocês. Vamos aqui para a arte grega. Olha só o que você tem que entender na arte grega. Aqui é o lance. Presta atenção. Você está dormindo aí, ó. Fica moscando não. Essa daqui, ó. O homem, essa citação. O homem é a medida de todas as coisas. Para o Pitágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Para o Pitágoras, lembra que eu falei para vocês no primeiro dia de aula, quer dizer, no único dia de aula que eu dei de aula para você, que o Pitágoras fez o esqueminha lá do som e tal. Eu espero que você lembre. E por quê? Qual era a medida de todas as coisas? Era o que acontece aqui na Terra. Qualquer coisa que for diferente do que você está vendo, para eles não era o importante. O homem é a medida de todas as coisas. Figura humana era o principal motivo da arte grega. Figura humana. A filosofia destacava a harmonia, a ordem e a clareza dos pensamentos. Tinha que ter ordem, tinha que ter clareza, tinha que ter harmonia. A arte reflete um respeito semelhante pelo equilíbrio. A arte também, lembra que eu falei para vocês que as artes, eu já falei para vocês 1 milhão de vezes aqui no nosso canal, ó, no nosso canal, a arte, ela sempre vai representar aquilo onde as pessoas estão vivendo, como as pessoas pensam. Então, se no Egito eles veem sempre isso, tá sempre tudo igual, eles pouco vê mudança, eles vão achar que é tudo sempre desse jeito, em todo lugar desse jeito. Na Grécia também, eles têm aqui o pensamento deles, que é clareza, equilíbrio, respeito. A arte reflete um respeito semelhante pelo equilíbrio, a coisa tem que se equilibrar, não pode ser um destacado mais. Professor, mas hoje em dia a arte reflete o equilíbrio nos dias de hoje? Dá uma olhada nessa imagem aqui, que todo mundo conhece, já fez, você desenhou esse negócio aqui, você desenhou isso um monte de vezes na sua vida aí de criancinha, você deve ter desenhado. Esse daqui é o Abapuru. Esse daqui representa, ele tem uma harmonia, reflete um respeito, ele respeita a figura, ele respeita a medida das pessoas, ele tem ali uma coisa. Não, ele não tem, as medidas são todas malucas, olha o tamanho do pé, os caras chamam de pezudo, né? Então, olha só, você tem isso daqui, você tem diversas, hoje em dia você deforma a forma. Nessa época aqui você não poderia deformar, porque eles achavam que tudo tinha que ter um equilíbrio, tudo tinha que ser certinho. Não pode, então, você fazer um braço maior, um braço menor, como mostrei na outra aula para vocês, o Hulk. Olha o Hulk tem tudo desproporcional, velho. Professor, mas é legal, cara, é legal, mas é tudo desproporcional. Isso daqui não ia acontecer esse tipo de coisa não ia acontecer. Você fala, professor, mas eu achei legal, mas fortão, ele tem uma imagem assim, bem, como é que eu vou te dizer, né? Ele tem uma imagem bem forte e tal. Beleza, mas nessa época que isso não ia acontecer, cara, porque você tinha que ser proporcional. Olha só que bonitinho aqui, ó. Olha o carinha aqui, ó. Ops, fecha aqui. Ops, aqui, ó. Olha o tiozinho aqui, ó. Só jovenzinho, pá, tá? Professor, então se o cara fosse mega forte... Aqui, ó, esse cara aqui, esse ator aqui que fazia o Hulk. Olha o tamanho do cara, velho. O cara já parece um monstro mesmo, já parece um monstrão mesmo.
tá? Esse cara na época, não sei, mas também eles não chegavam desse tamanho naquela época, então fica tranquilo. Não ia ter gente tão forte assim naquela época, porque não tinha alimento para os caras fazer tudo isso. Eles não sabiam. Mas um cara desse tamanho aqui naquela época, os caras iam ficar assustados com um cara desse. Se a gente já fica, imagina os caras naquela época. Porque eles estavam acostumados aqui com o carinha aqui, ó, magrinho aqui, ó, corpo atlético, tá, pá, imagina, não tem os caras fortão, os caras desproporcional, não tem. Então, eles conheciam pinturas, mas as pinturas não chegaram muito na nossa época. Vamos aqui. Olha só, aí o que eles manjavam? Escultura. Escultura é o esquema dos caras. Escultura é os caras que manjam pra caramba. Escultura, olha só, mais uma vez a estatuazinha que a gente viu ali. Lá no outro, mais uma estatuazinha aqui de Zeus. Olha, vamos lá, outra estatuazinha aqui, ó. Eu deixei aqui pra vocês, cadê? Eita, aqui, olha só. Olha quanta estátua, os caras malucos por estátua, muita estátua, os caras faziam demais. Então vamos lá, ó. Beleza do corpo, era o corpo que era importante. Olha que os gregos introduziram o nu na arte. Não, antes não tinha gente pelada, não tinha, professor, não tinha pelado, não tinha. As proporções ideais das estátuas representavam a perfeição do corpo humano. Gente, olha aqui, eu vou até sublinhar aqui para você. Presta atenção, marca isso na sua cabeça. Talvez no dia da prova, quando você for fazer, ou for cair uma questão de filosofia, ou uma outra questão, eles vão perguntar. Então, lá era o corpo, era equilíbrio. Olha só, busca de 2 polos de comportamento humano, razão e emoção. Eles buscavam muito o equilíbrio. Tá? Tinha que ter equilíbrio entre essas duas coisas. Se não tivesse equilíbrio entre essas coisas, não rolava para os caras, não rolava. Entendeu? Tem que entender isso. Essa é o pensamento, a filosofia, tudo aqui. Desempenho atlético e intelectual. Gente, vocês conhecem um lutador aqui? Vocês respondem para mim ali, vai perguntinha para vocês. Vocês conhecem um lutador que chama Maguila? Vocês conhecem um lutador, um boxeador do brasileiro que chama Maguila? Então, se você conhece, depois você me fala. O Maguila, ele é um cara atlético. Eu falava, professor, ele não é muito atlético, não. Ele era meio gordinho, mas ele era peso pesado. Ele não era muito atlético, porque o peso pesado também não pode ser muito sequinho, né? Senão ele não vai tomar um soco e vai voar longe. Apesar que o Maguila voou longe. Ele tomou um soco do Holyfield, se eu não me engano, já era. Ó, gente, e tinha uma música no passado que falava assim: a televisão me deixou burro, muito burro demais, que era tipo o Maguila. O Maguila é um cara que ele era um atleta. Ele era intelectual? Nem um pouco. Eu conversei. Se você conhece Maguila, é nada de intelectual. Então, nessa época aqui, não, cara. Nessa época que você tinha que ser um atleta, você podia ser um atleta, podia, mas você também tinha que ser intelectual. Então, você não podia ser só. Hoje em dia, quantas pessoas intelectuais vocês conhecem que não tem nem um pouco de atleta? Então, hoje em dia, o cara pode ser intelectual, eu sou intelectual. O máximo que o movimento é levantar o livro, né? Ou o vinho para eu tomar. É isso que ele vai se levantar. Mas hoje o atlético, geralmente hoje em dia também, o cara atlético, ele não tem muito intelectual. Se quem é do Corinthians aí, que eu sei que tem um pessoal que é do Corinthians, que gosta de quem que é o Sócrates? O Sócrates, ele era um atleta, se eu não me engano é o Sócrates, me corrija se eu estiver errado. E ele era médico. Cara, ele era um jogador de futebol e que era médico. Mano, que loucura, velho. Então, hoje em dia não dá pra você... Hoje em dia a gente às vezes não pensa. Ou o cara é um atleta ou ele é um intelectual. A gente separa isso até hoje. O Maguila é o exemplo máximo disso. Porque ele era peso pesado. O Maguila é dar soco nos outros. Você manda, Maguila dá soco, ele dá soco. Ele não tá nem aí. Ele vai dando soco, vai arrebentando os outros. Então, se fosse pro grego, o grego ia falar, que cara é esse, velho? Exemplo, né, galera? Olha só. Pensei que tinha parado aqui. O Hulk é o quê? Para quem... O Hulk, ele esmaga. Você fala, Hulk, bate. O Hulk vai lá e bate. O Hulk não tem discernimento sobre o que é certo, o que é errado. O Hulk vai lá, então, o Hulk aqui, ó, no esquema aqui, ó. O que o Hulk é? O Hulk é só atlético. O Hulk pensa? Não pensa. Mas isso não ia cair no esquema dos gregos, porque o grego tem que ter razão e emoção. Então, mas o Hulk só esmaga, então ele é emoção. E a razão do Hulk não tem. Então ele não ia. Então, tem que ter esse equilíbrio, eles buscavam isso.
tá? Eu quero que vocês me falem se alguém conhece o Maguila. Não vale procurar na internet. Fala aí. Você fala, professor, eu vi sim. Fala, professor, nunca vi, cara. Nunca vi, velho. Eu também não sei muito atrás, não. Também que não. Ó, o nu masculino sempre foi aceito na escultura. Tá? O nu feminino não era aceito. Foi sendo aceito gradativamente, evoluindo de totalmente vestidas ao nu sensual. Então, não tinha. Né, tá? Não tinha. Eu só preciso terminar aqui, tá? Mas eu acho bem legal essa parte do equilíbrio. Olha aqui o templo mais uma vez. Aqui, eu preciso aqui. Ah, beleza. O templo era o gênero de construção mais importante, além dos teatros, onde também se celebravam cerimônias. Gente, o que eles faziam? Olha aqui, ó. Os gregos também consideravam o templo como sendo a moradia dos deuses. Dessa forma, instalavam as estátuas de um deles em seu interior, sendo o acesso permitido apenas aos sacerdotes da época. Eles vão falando aqui, ó, que aí tem as colunas, tal. Isso aqui eu não vou falar com vocês, a gente não precisa falar disso, pá. Acrópole, essa daqui, ó, Acrópole é a parte mais alta da cidade onde colocavam os templos e prédios públicos. O prédio tinha que ficar lá em cima, cara. Tinha que aparecer para todo mundo, não ficava escondidinho no canto. Tinha que aparecer para todo mundo ver. Aqui mais uma fachada do templo, tá? Deixa eu ver se aqui terminou. Aqui. O que acontece? Eles faziam uma coisa assim, ó. Eu não entendo, eu já li sobre isso, mas eles eles pegavam aqui, ó, olha como é que era o templo. A perspectiva aqui do templo era um pouquinho, as colunas eram um pouquinho tortas, tinha essa barriguinha aqui, porque era para quando você olhasse de baixo, o templo ficasse mais imponente. Como eu não sei como é que é isso lá, eu nunca fui lá ver, e também se eu for não vai ter assim, mas eles deixam, também no estudo da arquitetura, então eles deixavam um pouquinho, uma pequena barriguinha aqui para o templo ficar mais imponente na vista, ou seja, ele dava uma ajeitada no templo para você ter uma vista mais imponente do templo. Tá? Eu não sei se é isso que ele quis representar, mas olha aqui o templo lá, se fosse hoje em dia, se fosse naquela época, ele era assim. Então, é bem legal isso. Eu tenho um site aqui que eu entrei, que ele mostra os templos, como é que os templos eram se eles fossem reconstruídos. Então, aqui, ó, como era antigamente e como era antigamente, assim, e se fosse reconstruído, o que acontece? Então, olha que legal também, esse daqui, ó. Esse na Itália. Olha só, na Itália também segue mais ou menos os mesmos padrões, tá? Eles vão mudando com o passar do tempo, mas segue alguns padrões, principalmente lá na Europa, tá bom? Esse daqui já é lá no Reino Unido. Olha o tamanho da muralha que os caras fizeram. Então o templo é destruído. Olha um templo aqui no Egito. Olha que da hora você observar como era naquela época e como é agora. Então isso é bastante legal também. Qualquer coisa eu disponibilizo lá o site. Você procura aí o que você acha, se quiser também. Se não quiser também, não precisa procurar. Então, olha só. Eu só queria que a gente terminasse a aula aqui.